Galera, agora nós vamos falar de 2 parágrafos para finalizar o artigo 40. Chatíssimos, né? Já podemos falar isso, né? Que até agora a gente mentiu falando que era legal, mas não é. Não são. Nós vamos falar de 2 parágrafos que eles precisam ser lidos de forma conjunta. Já lendo de forma conjunta, a gente fica meio doido, porque tem muito a ver com a parte de direito previdenciário em si, e o direito constitucional é obrigado a enfrentar isso aqui. Mas a gente vai conseguir passar por eles. Por quê? O parágrafo 20, ele vai nos trazer a regra da seguinte, olha, não pode, aliás, isso não é novidade para vocês, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência. Ninguém aguenta mais eu falar isso. E de mais de um órgão de unidade gestora desse regime em cada ente federativo. Tá? Não pode. Não pode mais de um regime próprio de previdência e, havendo aquele regime, mais de uma unidade gestora em cada ente. Tal. Abrangido, todos os poderes, entidades autárquicas fundacionais serão responsáveis pelo seu funcionamento, critérios, parâmetros, tal. E aí ele vem no finalzinho, ó. E a natureza jurídica definido numa lei complementar de que trata o 22. Ora, então, se ele está dando uma informação no 40, parágrafo 20, sistematicamente nós temos de ler com o 22. Por quê? Basicamente, nós estamos falando que não pode, né, trabalhar com novos regimes de previdência, não podem mais ser criados. Tudo bem? Então, vamos para lá. Vamos para lá para o 20. Só que no 20, deixa eu pegar só isso aqui, gente. Eu acho melhor, só para mostrar para vocês. Eu errei aqui. Aí, pronto. Abre lá o 20 para mim. Aqui, ó. Ah, o 20 não, o 22 já. Aqui, 22. O 22 vai dizer o seguinte, olha, é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência. Nossa, professor, basicamente reforçou o que estava lá. É isso mesmo. Então, quer dizer, eu vou ter um único regime próprio de previdência na União. Eu vou ter um regime próprio de previdência no Estado. É isso que ele está dizendo aí. Ah, professor, mas tinha previdência de congressista. Nem deveria existir, gente. Tecnicamente está ferindo o que está aqui, tá? Legal. Aí no parágrafo 22, ele vem falando de uma lei complementar a ser feita. A gente não precisa entrar nos detalhes dela, mas eu sou obrigado a ensinar. Olha aqui, ó. É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência. Legal. Gente, para por aí. Agora vem uma outra verdade, ó. Uma outra verdade. Uma lei complementar é isso aqui que vai mudar as coisas aqui. É pura decoreba porque eles não vão entrar no aspecto previdenciário. Ele está dizendo o seguinte, olha, é proibida a instituição de novos regimes de previdência e uma lei complementar federal vai estabelecer para os que já existam. Ah, tá, entendi, professor, não pode criar novos, mas para os que já existam, ele vai dar direcionamentos. É isso mesmo. Para os que já existam, os regimes próprios de previdência social vão ter de observar o que esta lei complementar fala. Olha aqui, ó. Para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade. Acima de tudo, nós estamos falando aqui de responsabilidade previdenciária. Em sua gestão, dispondo, entre outros. O interessante observar aqui é que eu vou ler um monte de incisos, tá? O 22 traz 10 incisos. Mas resumindo a ópera, e por favor, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. É vedada a instituição de novos regimes de previdência própria e previdência. E uma lei complementar federal vai, para os que já estão aí na vida, ela vai dar normas gerais, que eu vou falar aqui, e de organização, funcionamento e responsabilidade, dispondo, dentre outros aspectos. Então não é um rol taxativo. Ela vai dar agora 10 incisos de direcionamento do que falará essa lei complementar. É isso, é disso que trata o 40, parágrafo 22. Tudo bem? Gente, se a gente for analisar bem isso aqui, a gente tem de, se for para mergulhar mesmo no assunto, você tem de entender a realidade do Brasil, entender, por exemplo, que não há, que há municípios com regime próprio e municípios que não têm regime próprio, é regime geral. Sendo, imagina um município do regime geral, quem vai estar pagando essa cota aí patronal é o próprio município. Então você já imaginou como para os caras pode ser interessante arrecadar isso, enfim, tá? Essa história, então, dessa lei complementar, nós vamos falar agora
ponto por ponto. Agora, eu só queria lembrar uma coisa. Não, acho que não preciso falar disso. Aqui, ó. Eu separei aqui duas observações claras não, mais que duas, mas eu fui pontuando nos incisos aquilo que eu considero mais importante para uma prova. A maioria dos autores e professores basicamente vai transcrever o teor do artigo 40, pessoal, e acho que não estão errados. Acho que deva cair mesmo do parágrafo 22, vamos dizer assim, meio que decoreba. Qual é o resumo da ópera? Vai chegar uma lei complementar. E vai fazer o quê? Ela vai estabelecer normas gerais sobre os regimes próprios de previdência social. Hoje, quem é que trabalha isso, professor? Quem trabalha isso é a Lei 9717 de 98. Anota aí. É a Lei 9717 de 98, cuja função é de lei geral da União a respeito desses regimes próprios. Entendi, professor. Vai ter uma nova lei complementar, mas hoje já tem uma legislação que faz isso. Beleza. Vamos embora. Esse dispositivo, então, vai fixar os temas mínimos para os dispositivos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a leitura de cada um desses incisos. Já tá bom? Já. Professor, posso fazer uma pergunta? Já veio a lei? Não, não veio. Então eu não preciso lê-la? Não, você não precisa nem ler, nem antes nem depois. Sabe por quê? Porque isso é uma matéria que não nos pertence no direito constitucional. Mas eu até deixei aqui para você, ó, até que venha, ó, para quem gosta de estudar direito previdenciário, ó, tá lá na emenda essa norma aqui, ó. Até que entre em vigor a tal lei complementar, que vai te trazer agora 10 incisos que caem na sua prova, até que venha, aplica-se aqui, ó, a 971798. É só isso. Professor, então, acho que para mim já está muito bom. Será que a gente pode ir para os incisos? Podemos ir para os incisos. Vamos lá. Para mim, os caras vão ser meio que decoreba, mas vamos ver? Primeiro, inciso 1. Tudo isso eu deixei do ladinho ali, ó. Ó, lei complementar vai dispor, entre outros aspectos, sobre. Então, vamos lá. Primeiro, extinção, requisitos para sua extinção e, consequentemente, migração para o regime geral de previdência social. Gente, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando claramente em requisitos para sua extinção. E oferece, tecnicamente aqui, meio que um prenúncio. Como assim? Ué, quando ele analisa o que está aqui, você vê que nós estamos numa rota indo da extinção do regime próprio de previdência para o regime geral. Pode ver. Então, é claro que está escrito aqui, ó. Olha, a lei complementar vai trabalhar sobre um monte de coisa. Uma das coisas é, ó, se tiver extinção do regime próprio, qual a consequente migração para o regime geral? É só isso. Depois ele vem e fala, modelo de arrecadação, aplicação de recursos. Pessoal, preocupação clara do legislador aqui é criar um modelo eficiente, né, de arrecadação e de aplicação, tal. Não dá para você deixar de falar que uma lei complementar vai trabalhar num dos pontos mais importantes do direito previdenciário, como é que vai ser arrecadado e tudo mais. Tudo isso é assunto que o parágrafo 22, no artigo 40, está dizendo que a lei complementar fará. O que pode cair na prova? Sei lá, a lei complementar do artigo do 40, parágrafo 22, pode dispor sobre... E vai colocar os artigos. É isso que ele vai fazer na prova. Depois ele vem. Fiscalização. Como é que é? Fiscalização pela União e controle social. Gente, aqui é interessante observar, nesse ponto, o seguinte. Quando ele fala fiscalização pela União e controle externo social, duas observações. Primeiro, que quando eu falo em fiscalização, né, quando eu falo em controle externo, eu tenho de lembrar do TCU como órgão auxiliar do Poder Legislativo, lá no artigo 70 ao 75. E também, quando ele fala controle social, a gente vê claramente aí uma forma de fomentar, uma forma de indicar a participação popular. Tá bom? É isso que ele está dizendo aí. Depois ele vem para o número 4, definição de equilíbrio financeiro atuarial. O que mais que ele fala aí? Acho que aqui já foi, equilíbrio financeiro atuarial. Número 5. O que é o número 5? Eu já me perdi aqui. Tá. Número 5, volta aqui para mim. O número 5, pessoal,
ele fala condições para a instituição de um fundo com finalidade previdenciária de que trata o 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições dos bens, direitos e ativos. Eu coloquei aqui o 249. Dificilmente vão conseguir criar uma questão com tudo isso e o artigo 249. Porque o artigo 249 vai falar de tal fundo. Com todo respeito, não vejo. Vimos aí, ó, metade do caminho, que é essa lei complementar do artigo 22, que ele falou, ó, o senhor vai repetir? Vou. O senhor não acha que é muito repetitivo? Acho. Não pode instituir novo regime próprio de previdência. Para os que já existam, vai ter uma lei complementar falando de um monte de coisa. Dentre esse monte de coisa, você tem de observar esses monte de coisa 1 ao 5 e agora os que eu vou falar. É isso. Vamos lá, a lei complementar continua lá. Olha lá. Mecanismos de equacionamento e déficit atuarial. Não precisa aprofundar aqui, pessoal, mas a regra é, ele vai ter algum tipo, essa lei vai ter de criar alguma fórmula de evitar esse tipo de déficit atuarial no eventual do regime. Estruturação de órgãos e gestora de regime, observados princípios relacionados à governança, controle interno e transparência. Ora, se nós tivermos, gente, se a gente estiver falando em prestação de contas, se a gente estiver falando em responsabilidade, né, é óbvio que a gente vai ter de ter critérios de governança, controle interno e transparência. Inciso 8, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direto e diretamente com a gestão do regime. Pessoal, se nós estamos falando de uma lei que vai tratar de inúmeros aspectos, dentre eles toda a parte de responsabilidade, quem fez algo errado tem de responder. Então é por isso que ele fala condições e hipóteses para responsabilização, para aquele que geriu de forma indevida. Condições para a adesão de consórcio público. Consórcio público são parcerias formadas por 2 ou mais entes federativos para a realização e viabilizar um objetivo de interesse comum. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, essa lei complementar também prevê que pode ter condições aí para os regimes próprios que já existem para que participem de consórcio público. E o número 10, parâmetros de apuração. Parâmetros de apuração, do que eu não estou lendo direito? Parâmetros de apuração. De base de cálculo e definição de alíquotas e contribuições ordinárias, extraordinárias e tal. E aqui não há necessidade que nós aprofundemos, porque não comporta essa análise mais específica da base de cálculo, mas isso é matéria que vai ser trabalhada em lei. Professor, acho que o artigo 40, parágrafo 22, ele não é complexo, ele tem assuntos difíceis que vão ser tratados em lei complementar. Eu acho que o grande problema dele é entender minimamente o que ele quer. É isso mesmo. E vamos lembrar, o que a gente precisa em direito constitucional? 2 informações. Não pode instituição de novos regimes de previdência próprio, não pode. E uma lei complementar que virá vai trabalhar com o que já existam. E vai dispor sobre vários critérios. Dentre esses 10 critérios, a prova pode pedir para você, eventualmente, um. Ela chega lá e, sei lá, brinca com algum dispositivo, né? Sei lá, ela coloca lá fiscalização apenas pela União e controle, sei lá, opcional, não. Definição, não precisa definir o equilíbrio financeiro atuarial, não, ela diz que tem de fazer. Ou senão ela pega e fala, ela faz uma pergunta geral, ó. Ela fala assim, ó, essa lei, por exemplo, imagina um enunciado, cobra o 4022, aí fala assim, ó, essa lei complementar federal, que vai dispor sobre tais e tal, ela deve exatamente, a Constituição fala, todos os requisitos. Não. Por quê? Porque esses requisitos não são taxativos. Às vezes a pergunta fica só nisso. Ufa, conseguimos passar por todo o artigo 40, mas de uma forma milimétrica. Me perdoem se às vezes eu fui um pouco na lei, se às vezes eu exagerei em fazer comentário para lá e para cá, mas pelo menos eu resolvi fazer aula
do meu jeito, com a forma que eu tenho de ensinar, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero realmente que vocês consigam ter assimilado bastante. Não hesitem em rever uma aula, assistir, ler os comentários, ler o dispositivo constitucional seco, como a gente chama, no Word mesmo, porque isso é importante para você fazer uma leitura e lembrando pontualmente da aula. Como ela está bem fracionada, né, galera? O aluno pode ir direto em cada ponto. Eu acho que ficou bacana. Depois me falem o que acharam. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!